De repente surge uma voz na sua cabeça com um timbre e entonação específicos, podendo até te influenciar a agir. Quis impactar o público com ações provocativas, incluindo declarações grosseiras e palavrões. Ou fritar insetos na frigideira. Só pensava em manicômio. Que manicômio? Estão brincando? Só preciso de um comprimido. Estou bem, lavo as mãos. A doença do vampiro é uma condição genética rara, que pode ser transmitida, pode aparecer na vida ou não. Senti dor e fiz 2 cirurgias diagnósticas, mas não acharam nada. A dor continuava e nada ajudava. Eu simplesmente sentia dor na barriga. Mentalmente comecei a apresentar sintomas, mas não contei para ninguém, porque tinha medo, claro, vai que eu estava lá. Eu trabalhava, mas sentia que havia-me perdido. Minha visão também ficava embaçada. Ou seja, isso é um dos sinais de doenças mentais. Cerca de 1 ano e meio atrás, começaram a aparecer algumas alucinações visuais, pode-se dizer. E eu sentia como se alguém estivesse conversando comigo. Simplesmente aparece uma voz na minha cabeça com um certo timbre e entonação. Talvez, pode até te fazer alguma coisa. Mas o psicólogo me disse, você precisa fazer amizade com as vozes, porque tudo isso é fruto da nossa imaginação, vem de nós mesmos. É mais fácil explicar com um verso da música da Zenfira. Eu fico doente de mágoa das pessoas. O tempo todo eu tinha a sensação de que as pessoas simplesmente eram todas erradas. E talvez isso tenha resultado no fato de eu querer me limpar deles. Minha doença se manifestou quando eu tinha 18 anos. Era o 2º ano da universidade. Isso começou a se manifestar em mim no dormitório. Quando me deram um quarto no dormitório da universidade, foi com garotas que, de novo, não eram muito agradáveis para mim. Eu nunca tive vontade de ser organizada. Eu era aquela adolescente com um quarto bagunçado e vivia muito bem assim. No começo eu dobrava as coisas direitinho. Depois comecei a organizar as coisas por cores. Depois comecei a organizar as coisas por cores, alinhadas certinho e no formato de uma folha A4. Depois comecei a tirar o pó todos os dias. Depois comecei a tirar o pó 2 vezes por dia. No começo eu comecei a lavar as mãos por 5 minutos, o que já é muito tempo. Depois cheguei ao ponto de lavar até o cotovelo por 15 minutos, até começar a sair sangue. O tempo de lavar as mãos passou de 1 minuto para 15 minutos. Isso foi aumentando ao longo de 1 ano. No começo, eu atribuía isso ao perfeccionismo que havia despertado em mim. Quando passei a lavar o casaco após cada ida à faculdade e a ter medo de ir porque tudo era sujo, não consegui mais estudar. Porque eu chegava em casa e precisava lavar todas as roupas. Não tinha máquina de lavar, eu lavava tudo à mão. Minha primeira crise aconteceu depois da morte da minha avó e do meu avô. Eu tentei cometer um parasuicídio. Foi algo mais espontâneo. E eu não tinha consciência do que estava fazendo. Eu tive alucinações muito intensas. Primeiro, meus pensamentos começaram a se confundir. Depois, comecei a ter várias ideias delirantes. Minha mãe tem um irmão, meu tio, e eu achava que ele estava me perseguindo. Eu achava que ele ia invadir a casa a qualquer momento e fazer alguma coisa comigo. Eu senti ele atrás de mim como se isso me fez pular. Quebrei o vidro e pulei do 3º andar. Eu só me lembro de estar na ambulância, me levaram para o hospital e só acordei já na unidade de terapia intensiva. No começo eu não entendia que tinha fraturas, eu realmente não sentia dor nenhuma. Quando eu recobrei a consciência, o que senti foi arrependimento pelo que eu tinha feito. Antes eu era um troll forte na internet, mas isso era como um hábito obsessivo. Fiquei impressionado e quis chocar as pessoas de algum modo. Ao mesmo tempo, na vida real, eu era tão tímido, reservado, sempre com medo de alguma coisa. E eu descobri que tinha esquizofrenia paranoide completamente por acaso, mas eu precisava passar por um teste. Na época, eu poderia conseguir um emprego como designer em uma empresa para pessoas com deficiência. O principal sinal de alerta foi que eu já tinha outro diagnóstico na 5ª série. Era tricotilomania. Eu comecei a arrancar meus próprios cílios e sobrancelhas. Minha mãe primeiro me levou ao dermatologista. É claro que o dermatologista disse que estava tudo normal. Depois, obviamente, minha mãe percebeu que era eu mesma quem fazia isso e me levou a uma psicóloga. Mas eu fui algumas vezes, não teve resultado e tudo isso meio que parou. Eu aceitei, minha mãe aceitou e a gente simplesmente começou a viver com isso.
Eu era uma criança agressiva, com oscilações de humor e explosões de raiva. Eu queria o tempo todo que todos me deixassem em paz. Ao mesmo tempo, queria chocar o público com ações provocativas. Havia algumas declarações grosseiras e obscenas na frente dos adultos ou fritar insetos na frigideira. Meus pais perceberam bem minhas estranhezas no comportamento e, quando eu tinha 6 anos, já me colocaram sob observação. No Bekteleva, que não lembro, me criticavam, brigavam e até davam uns tapas. Bem, eu sentia uma certa satisfação com as emoções negativas das pessoas ao meu redor, me alimentava disso como um vampiro de energia, tipo um troll. Mas, felizmente, em algum momento entre os 12 e 15 anos, isso meio que começou a desaparecer em mim. Passei a ser mais empático, parei de maltratar insetos e muito menos animais de estimação. Comecei a ter porquinhos da Índia em casa. Já agora eu entendo que os primeiros sinais poderiam ter sido a depressão que eu tive desde os 13 anos. Eu me lembro muito bem do meu isolamento das pessoas. Isso foi o primeiro, provavelmente, e o principal, o isolamento das pessoas. Minha vida era bem comum. Eu, como todas as crianças, primeiro fui para o jardim de infância. Minha doença começou justamente quando terminei a escola, no mesmo verão, por assim dizer, quando já tinha enviado meus documentos para a faculdade. Tive a minha primeira crise. Cheguei em Novinky já em um estado, na verdade, de histeria. Todas as minhas coisas estavam lavadas, então precisei ir só com as roupas do meu namorado. Eu chorava, minhas mãos estavam rachadas. Eu só pedia que fizessem algo. Achei que me dariam comprimidos e tudo melhoraria, mas mandaram eu deitar. Para mim foi como se tivessem me cortado, como se tivessem me dado uma machadada na cabeça. Eu fiquei tipo, como assim? Eu só tinha a palavra manicômio na cabeça. Eu vou ser internada em um manicômio? Tipo, o quê? O quê? Fiquei sem entender. Que manicômio? Só preciso de um remédio, estou normal, lavo as mãos. Me internaram sem nem esperar na fila. Eu fiquei internada na ala de elite das novidades, como todo mundo lá brincava. Ou seja, eu não fiquei internada com nenhum Napoleão. Não. E esse mês lá foi um mês de aceitação e compreensão. Claro, graças ao médico que me explicava o que estava acontecendo comigo. Depois das novidades, eu disse aos meus pais que eu precisava de psicoterapia. Bem, tipo, de outro jeito. Eu simplesmente não tenho outro jeito, me desculpem, por favor. Tínhamos pequenas economias, cerca de $1.000 ou $1.500, não lembro ao certo, eram dos meus pais. Enquanto elas não acabaram, eu ia à psicoterapeuta. Isso me ajudou, pelo menos, a sair de casa normalmente. Depois da minha primeira internação, meus sócios me receitaram comprimidos, terapia. No começo, eu tomava eles, Eu voltei a estudar na faculdade, terminei cursos de cozinheira e depois cursos de confeiteira. Depois disso, comecei a me sentir muito bem e decidi que não precisava mais dos comprimidos. Não contei isso para minha psiquiatra do posto de saúde e parei de tomar os remédios. E acabou que eu tive outra recaída. Uma noite eu ataquei minha mãe, bati nela. Minha mãe chamou a ambulância e a polícia. Ela teve uma concussão e eu fui parar no hospital psiquiátrico. Atualmente, meu tratamento consiste em tomar um antidepressivo e um neuroléptico. Apesar dos remédios, ainda existem alguns sintomas residuais. Ainda assim, às vezes me parece que as pessoas estão conversando sobre mim. Na Bielorrússia, meu caso é 1 entre 6. Só existem 6 pessoas, não há centros para o tratamento dessa doença. Meu tratamento consiste em levar um estilo de vida saudável, não tomar certos comprimidos e receber apoio psicológico. No hospital só podem me dar soro, por enquanto é isso. E por isso eu posso ir à clínica, para o ambulatório, tomar soro. Quanto à ajuda psicológica, à comunicação com as pessoas, às visitas a psicólogos. Teve uma época em que eu achava que havia uma conspiração contra mim, parei de tomar meus comprimidos. Bem, depois disso fiquei mais impressionável, comecei a dormir pior, meu pulso acelerou, enfim, tive mais estresse e essa história feia terminou comigo brigando com meu pai. E depois disso decidi que é melhor não experimentar parar de tomar os remédios desse jeito. Agora eu tomo um antipsicótico. Ainda tenho certa tendência ao exibicionismo novamente. Bem, também há contradições no meu pensamento. Hoje eu amo, amanhã não amo, depois de amanhã invento outra coisa assim. Minha família sabe de tudo, então está tudo bem. Quanto aos amigos, muitos não entendiam.
Muitos ainda não me entendem devido às grandes mudanças. Eu me sinto uma pessoa completamente diferente, mas, sabe, eu sempre me considerei uma amiga muito boa. Chegou um momento em que só quis desabafar após o surgimento dessa doença e contar tudo o que me machucava para eles. Bem, muitos por causa disso se afastaram, se distanciaram por conta própria e eu achei que era o certo. Meus vizinhos me apoiam muito, ou seja, eles viram que eu ando fraca, que posso fazer algumas coisas estranhas. Eles começaram a me apoiar agora. Os parentes distantes, acho que até agora eles ainda não entendem muito bem, tipo, o que está acontecendo comigo. Eles até disseram para minha mãe que eu inventei isso só para não estudar na universidade, para ficar deitada no hospital, como se não houvesse um jeito mais fácil. Sim, simuladora, o que mais seria? Eles ainda pensam assim. No começo, minha mãe também pensava assim, quer dizer, ela via que eu estava no hospital, ela conversava com os médicos e eles diziam tipo, alô senhora, é tudo sério, mas ela começou a ouvir e agora parece que ela entende. Quer dizer, ela reconhece que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, mas de novo não completamente. Meu pai aceitava em silêncio, como se dissessem que sua filha tem bronquite. E ele, tá bom, precisa de remédio e médico. Tipo, foi assim. Depois que eu bati na minha mãe, ela conversou comigo sobre isso. Minha mãe me perdoou. Ela disse que entende que isso aconteceu por causa do agravamento da minha doença. E ela não guarda mais mágoa de mim. Meu pai me visitou no hospital. Ele está muito preocupado comigo. Minha mãe e meu pai me amam muito e me protegem. Minhas amigas me apoiam muito. Me apoia. Meu pai me apoiou com solidariedade masculina e conselhos, né? Nosso relacionamento melhorou. E minha amiga também me ajuda. Eu a vejo como um amor não correspondido. Ela me leva para alguns eventos, tipo uma corrida esportiva, por exemplo. Isso me fortalece moralmente. E naquela época eu tinha um namorado. Já estávamos juntos há uns 5 anos, acho. Era aquele típico amor longo da época da escola. No começo, ele tentava lutar comigo contra isso. Ele limpava as paredes comigo corajosamente. À noite, ele via tudo. Eu realmente tinha crises de histeria. Eu podia simplesmente cair, realmente ter um ataque histérico, gritar, arranhar meu próprio rosto. Simplesmente porque eu sou assim. Bom, eu entendo que é muito difícil passar por isso, especialmente quando você começou a namorar uma garota normal. E isso acabou se tornando impossível, foi acumulando aos poucos. No final, ele não aguentou e tivemos que terminar. Fiquei muito tempo sem relacionamento, aí apareceu um e era uma pessoa que me entendia. Fiquei muito tempo na unidade de terapia intensiva, mas ele me apoiou muito, ou seja, me ajudou a me reerguer. A presença dele me ajudou a superar os momentos mais difíceis, principalmente os mentais. O medo de mulheres apareceu em mim porque minha mãe me batia muito quando eu era criança. Por isso, aliás, eu nunca tive relacionamentos. Mesmo assim, eu pretendo me livrar dessa fobia, casar com uma moça muito bonita, carinhosa e, o mais importante, saudável. Eu planejo ter 5 filhos, 4 meninas e um menino, e quero que o menino seja o mais velho. Ainda não tenho um companheiro de vida. Eu sonho com uma família, quero ter uma família grande, para ter no mínimo 3 filhos. Mas eu acho que primeiro preciso me recuperar e só depois pensar em ter uma família. Atualmente, eu tenho um namorado que, digamos assim, quase aceita totalmente o transtorno obsessivo-compulsivo. Nós moramos juntos e ele corrige meu comportamento, digamos assim. Bem, não surgem problemas, na verdade. Ou seja, sim, ele lava as mãos, ele sabe que é preciso lavar as mãos. No apartamento, há algumas áreas, por exemplo, onde os convidados podem ir. Os convidados vão até a nossa cozinha, ao banheiro e à sala. Ninguém entra no nosso quarto. Isso é apenas para mim, um espaço reservado. E existe um lugar ainda melhor do que o quarto, que é o armário, a minha metade do armário. Ninguém pode ir lá, ninguém pode nem respirar lá, ninguém pode abrir as portas. Quando viajo, lacro ele com fita para todos entenderem. Na minha casa, só poucas pessoas usam o banheiro, é um círculo restrito e difícil de explicar para quem não conheço bem. É isso. E eu tenho muita vergonha disso, eu sinto muita vergonha mesmo. Por exemplo, o tio do meu namorado talvez entenda, já que sabe do diagnóstico. E eu fico tão constrangida o tempo todo, tipo, sabe? Tipo, ele vai ao nosso banheiro, depois fica tipo, Agora, eu faço novos amigos mais pelo Centro de Apoio a Pessoas com Doenças Mentais, Casa Aberta. Fora do centro, com pessoas sem transtornos mentais, me comunico mais pela internet. No começo,
Eu não falo sobre a minha doença, mas depois eu penso que se eu encontrar aquelas pessoas que eu achar necessário, que eu achar que devo contar, então eu conto. Hoje em dia é difícil para mim fazer novas amizades, então costumo esperar que o destino traga essas pessoas. Bem, eu começo aos poucos a me comunicar com eles e a me abrir. Antes eu falava logo que era esquizofrénico, mas agora sou mais cauteloso. Eu não acho que isso deva ser escondido. Eu nem entendo como as pessoas conseguem esconder, porque é até difícil. Tipo, como é que dá pra esconder isso? Quase sempre que conheço alguém, já digo, sou a Lúcia, tenho transtorno obsessivo-compulsivo, explico meus problemas e peço que não me toquem com as mãos. É isso. Às vezes isso acontece de repente. Alguém se aproxima, estende a mão e você se afasta. A pessoa pensa que há algo errado com ela ou que você está se achando. Eu imediatamente esclareço essa situação. Eu digo, o problema não é você, o problema sou eu. Está tudo bem, manda um beijo no ar, está tudo ótimo, você é incrível, o problema sou eu. Bem, na maioria das vezes eu preciso explicar para as pessoas que não é culpa delas, que isso não é um problema. Bom, não há motivo para vergonha aqui. Muitos sentem vergonha do transtorno obsessivo-compulsivo, mas tento explicar que isso não é culpa sua e não fez nada errado. Vergonhoso seria cometer um crime, como roubar uma velhinha, mas ter transtorno obsessivo-compulsivo, não. E para seguir em frente, você precisa aceitar isso. E as pessoas ao seu redor também precisam saber disso. Porque simplesmente vai ser desconfortável para você viver assim. E quando você está desconfortável, consequentemente fica mais difícil seguir em frente. Por algum motivo, estrangeiros, em países, digamos, da antiga comunidade dos Estados independentes, as pessoas têm medo de psicoterapeutas, têm medo de antidepressivos, não sei, têm medo de serem registradas, inventam todo tipo de desculpa, mas não há motivo para ter medo disso. Não sei, talvez você consiga se curar, mas isso vai facilitar muito a sua vida se você simplesmente for ao médico. Lembre-se, o transtorno obsessivo-compulsivo é seu problema, não dos outros. Outro ponto importante é não obrigar seus entes queridos a fazer suas coisas estranhas. De forma alguma, eles não precisam fazer isso. E eu levei tempo para entender que ninguém precisa. Quero aconselhar que as pessoas saudáveis, que não têm diagnóstico, sejam mais tolerantes conosco, que não haja indiferença. Quem percebe que algo está errado com eles, que há alguns sinais. Eu aconselharia, em primeiro lugar, a se abrir com seus familiares. Bem, se eles entenderem na família, então talvez procurar psicólogos, ou se os psicólogos não ajudarem, então um psicoterapeuta. Exemplos positivos de pessoas que superaram isso, que vivem felizes, como dizem, apesar de tudo, são muito encorajadores. Viva, aproveite e não escute ninguém.